E eu lembro que nós estamos no YouTube, temos um chat aqui no YouTube, você pode participar da nossa cobertura, já tem várias pessoas aqui, daqui a pouquinho eu leio algumas mensagens. Tem várias pessoas, procura lá o nosso canal no YouTube, que é Rádio CBN. Aí você pode se inscrever, pode acionar o sininho para você receber notificações sempre que tiver transmissões ao vivo. Vai lá. Ó, nosso chat já, o pessoal desejando bom plantão. Muito obrigada, José Loyola. Aqui, Dulce Thelma, paraibana de Campina Grande. Ai, que legal, Fátima Sanches aqui de novo. Gui, a Dulce Thelma de novo. Obrigada, gente. A Isaura chegou aqui no perfil Em Casa com Tânia Morales, que ela criou para o nosso programa. Bom, que mais? João Souto. Ai, meu Deus, Joselino Félix. Tem muita gente aqui no nosso YouTube. CBN, Show da Notícia. O João Souto é de Macapá. Que legal. O José Assis mandando alô. De Minas Gerais, Visconde do Rio Branco, perto de Ubá. Deve ser Ubá, né? Oh, meu Deus, eu acho tão legal fazer esse monitoramento assim. Ver que tem gente de todos os cantos. Aqui a Fátima dizendo que em São Bernardo é mais frio ainda que na cidade de São Paulo. Tá frio, hein? Será que tá frio em todo o território nacional? No litoral falaram que tá frio, Débora? São Paulo tá muito frio, gente. Não pode assim, né? Imagina no sul do país. Meu Deus. Também a Rebeca Otero, coordenadora de educação da Unesco no Brasil. E no quesito dos preconceitos, eu vou fechar aqui com o comentário do Luiz Alberto Cavalheiro, citando Mandela, citando Nelson Mandela. Como diria Mandela, ninguém nasce aprendendo a odiar pela cor da pele, e se elas aprendem a odiar, podem aprender a amar. Isso vale também para outros preconceitos. Boa! CBN, Show da Notícia. Hoje, com Gabriela Rangel. Hoje, com Tânia Morales. Opa, a Gabi fez o Revista CBN, já deve estar descansando, já deve estar embaixo das cobertas, assim como muitos dos nossos ouvintes estão dizendo aqui no nosso chat, no YouTube. Procura lá o nosso canal no YouTube, Rádio CBN. Tem nosso chat aqui, tá bem animado hoje, domingo, o pessoal tá de bom humor. O pessoal aqui comentando, tá bem legal, tô dando umas olhadas. Isso é bom, folga é bom, aliás, eu estou para tirar férias também. Oh, meu Deus. Ainda que, né, na pandemia, com isolamento social, não dê para fazer grandes coisas, mas ficar quietinho em casa, embaixo das cobertas, como estão os nossos ouvintes, já tá ótimo. Fim de semana, em casa ali, tal, aquela canjica, arroz doce, maravilha. Bom, escolas particulares de 4... Se nós adultos estamos, lidando com grandes desafios nesse período de pandemia, de isolamento social, angústia, ansiedade, medo do que possa acontecer, imagina as crianças, como é que elas lidam com isso? Elas não têm canais de expressão, como nós temos, e ainda assim nós temos dificuldades. Então vamos entender o que nós devemos, de que forma, lidar com as crianças e observar o comportamento delas, como fazer com que elas se expressem, que sempre ajuda, a gente expressar o que a gente está sentindo. Nós estamos com a Cristiane Romano, ela é fonoaudióloga, mestre e doutora em Ciências e Expressividade pela USP. Cristiane Romano, muito boa tarde. Olá, Tânia, muito boa tarde. Boa tarde, pessoal da CBN, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É importante falar sobre isso, porque a gente mesmo, às vezes, não consegue expressar, essa avalanche de sensações que a gente tem nesse período. Para as crianças, o desafio é muito maior, Cristiane? Isso, eles começaram sem entender, Primeiro,
por que não posso mais ir para a escola? Então, já a comunicação ela já começou a ficar um pouco ruidosa, desde aquele momento que tudo começou, a quarentena começou, e aí começaram a enviar dever, tarefas, e a criança começou a, olha, alguma coisa tem errado. Claro, teve um trabalho aí da escola explicando o que era a pandemia, mas as crianças, elas têm sede, né? A fase de desenvolvimento da criança, principalmente quando ela está na fase de 2 a 7 anos, até mais velhas também, mas essa fase é uma fase que o sistema nervoso central da criança é extremamente está em desenvolvimento. Então a criança quer aprender, quer saber, e isso tudo para ela foi muita comunicação, ruidosa a princípio. E aí depois, quando ela começou a entender o que é, aí veio todo esse processo da questão de aprender dentro de casa. Então, a importância da família, dos pais, saberem, olha, como você vai ter que comunicar com essa criança agora. Nesse momento, tudo muda, né? Mudou tudo completamente. E também observar o comportamento da criança, né? Porque ela não sabe expressar da forma como a gente sabe. E mesmo assim, a gente ainda tem as nossas precariedades, né? Expressar o que está sentindo. Né? Exatamente. Muitas vezes, tem que observar o seguintes comportamentos. Por exemplo, a criança começou a ficar mais agressiva, ela começou a mudar um pouco, por exemplo, a rotina. Como a rotina mudou, ela começou a mudar também o comportamento, ficar um pouco mais triste, às vezes ficar muito mais no computador, no celular, porque isso está normal, porque muitas mães não têm controle, não têm condição de deixar outra pessoa e precisam trabalhar mesmo que home office. Então, as crianças, elas começaram a mudar um pouco esse comportamento. Muitas delas não sabem nem como pedir algo. Então, a mãe estivesse chegando em casa, fechou a porta, é a hora de trabalhar. Abriu, não deve ter celular, não deve ter computador, ou então negociar com a criança. Tá? O que é essa negociação? Olha, filha, até esse horário faz algum quadro, algum xizinho, alguma coisa demonstrativa de horários, para a criança sinalizar. Agora é o nosso momento. E aí, naquele momento, se entrega, que seja 10 minutos, 5, se entrega totalmente. Tá? Então, é muito importante, porque a criança, nesse momento, ela vai colocar muitas questões que a gente não percebeu ao longo do dia, tá? Ao longo desse período aí. Bom, se entrega, observe, escute, né? Esteja aberto para receber da criança a demanda dela, né? Boa. Isso mesmo. A Marlúcia Alves aqui, verdade totalmente, escutar, concordando. A Fátima Sanches, que trabalha com crianças pequenininhas, precisamos escutar mais as crianças, no sentido não só de ouvir, porque dependendo da faixa etária não falam, mas também de observar, como você disse, né? Os gestos, o apetite, enfim. Olhar, dedicar um tempo, né, a elas. Bom, aqui a Isaura, nessa dificuldade de comunicação oral, desenhar ajuda. E foi o que você estava dizendo, né? Criar outras formas também de expressão, né? Sim, a criança ela tem todos os canais muito bem desenvolvidos. O canal sinestésico, que é brincar com a criança, colocar ela Cristiane, nós estamos em casa. Não sei, gente, usa a criatividade, coloca ela descalço, pega alguma coisa, compra alguma coisa para ela sentir, ou dá uma volta no parque, onde que tem poucas pessoas, precisa ter a parte sinestésica. E a parte sinestésica é essa do sentir. A parte visual, desenhar com a criança, mostrar, pode ser até na internet, pode ser vídeo. Outra coisa, uma dica que vou fazer um parênteses, o visual, o vídeo, filme, trabalha os 3 canais, auditivo, que é o canal de audição, o visual que a criança assiste, o sinestésico que ela vive. Então, quando a gente consegue assistir junto com ela, eu percebo pelo Lucas, todas as vezes que eu sento com ele, que ele contar tudo do desenho. Às vezes eu estou cansada, mas a gente precisa escutar. Olha, mamãe, eu aprendi isso no desenho. E outro detalhe, então estimular esses 3 canais, auditivo, visual, sinestésico. Porque é uma vivência, para ele foi uma vivência ter assistido aquele filme, aquele desenho, né? E ele quer contar, ele quer compartilhar.
Bom. Porque ele está sem atenção, ele precisa naquele momento ali, a criança, e outro detalhe também, a criança quer expressar. Então vamos supor que ela expressa e ela erra alguma palavra. Gente, deixa errar, não pegue culpa pra você. Porque ela diz, ai, meu filho tá errando. Tem mães desesperadas, chegam no consultório. Cristiano, o que eu faço? Ele tá falando que ele calma, vai ter um momento dele. Lógico que se passar de 4 anos, a gente precisa ficar atento, mas deixa a criança errar, depois dá um modelo correto e vai trabalhando isso aos poucos. Não é para ficar corrigindo o tempo todo? Não corrija, não, de hipótese alguma, porque agora em casa é mais fácil, porque a mãe vê mais, né? Eu brinco que agora que a gente está em casa, parece que a gente vê muito mais os erros, as situações. Então não corrija, dê o modelo correto, ou finge que nada está acontecendo naquele momento, numa outra situação, você enfatiza aquela palavra uma, 2 vezes, mostra uma figura, mostra algum vídeo que tem aquela palavra, ou a frase que falou errado. Tem muitos casos, está acontecendo muitos casos de criança infantilizar a voz, com voz de bebê. Então, qual que é a questão aí? A criança está querendo chamar a atenção, porque bebê precisa de atenção.